paz, querido. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meu e no seu coração. Eu quero pensar com você hoje um pouco de forma breve, sobre a liberdade de expressão. Um termo tão importante nas democracias do mundo livre, né? Que é você ter liberdade de professar, de refletir, de pensar, de externar o seu pensamento. Em sociedades como a nossa, esse benefício tem sido extremamente mal utilizado, né? Que as pessoas têm usado a sua fala, a sua liberdade de se expressar para agredir, para mentir, para ferir, né? Dizem o que quer, quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, para quem quer, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma responsabilidade. Entretanto, nós cristãos, conosco não é assim e não deve ser assim. Por quê? Fazemos parte do corpo de Cristo. E se fazemos parte do corpo de Cristo, se Cristo habita em nós e somos parte do corpo de Cristo, no qual Ele é o próprio cabeça, precisamos viver de forma digna desse privilégio, desse benefício que é fazer parte do corpo do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, numa breve reflexão, eu quero pensar um pouquinho com você nessa questão da fala, né? Nós já falamos disso outras vezes, mas eu quero reiterar com você sobre esse assunto, que percebo que em ambiente de eleição, ambiente de muita rede social, sempre é bom a gente reforçar essas questões. O que dizer, quando dizer e por que dizer. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 25, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Antes, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca, Evaldo, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede, pois, com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E a sequência vai dizer de imitarmos o Senhor Deus, assim como Cristo. Querido, é de grande importância que a gente tenha cuidado no uso da nossa fala, da nossa língua. Que da nossa boca só saia palavras que edifiquem, que incentivem, que impulsione as pessoas, que joguem as pessoas numa direção de edificação, que empurremos, que lancemos com o nosso viver, com a nossa palavra, as pessoas na direção do Pai. Provérbio vai dizer que aquela palavra boa, que aquela palavra edificante, que aquela palavra construtiva, ela é como favo de mel, que ela abençoa o filho, né? Provérbio também vai dizer que a palavra branda, ela aplaca, ela neutraliza o furor, e a palavra ríspida, ela suscita a ira. Então devemos tomar todo cuidado com o que dizemos, quando dizemos, como dizemos e por que dizemos. Tem uma escritora que ela vai dizer o seguinte no comentário dela: tão importante quanto falar a coisa certa na hora certa, é importante o quê? Tão quanto? É não dizer a coisa errada na hora errada. Que às vezes a gente se atenta com algumas questões, né? Ah, não, eu preciso dizer. Não, mas tem horas que também é importante que não se diga nada. Quando não tem nada que edifique para dizer, não diz nada. Paulo vai falar a Timóteo, a Timóteo dizendo o seguinte, a Tiago: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. A gente tem que ser pronto para ouvir, tem que haver reflexão, tem que haver
medida nas palavras na hora da gente proferi-las, né? O objetivo da palavra é o quê? É a edificação. Não devemos usar da palavra, né, principalmente e exclusivamente nós cristãos, para ferir outra pessoa. E a coisa mais fácil é instantaneamente, quase que como um tiro, tá! Você lança palavras que ferem, que machucam, que magoam, né? É importante que a gente busque palavras que o quê? Que tragam bênção às pessoas. Um elogio, uma palavra que edifique. Logo de manhã com a sua esposa, com o seu filho. Olha, meu filho, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Minha esposa, você está bem? Meu marido, meu filho, meu irmão. Utilize a rede social para mandar um verso, para mandar um áudio. Olha, que o Senhor Deus te dê graça nesse dia. Que você saiba que o Senhor Deus está contigo. Ele é com você em todas as suas lutas. Pense, reflita, para que hajam palavras nesse tempo de tantas notícias ruins, que as palavras possam edificar e abençoar, que sejam palavras que façam diferença para as pessoas. Nós estamos num tempo de eleição, tanta coisa ruim, tantas notícias ruins, tantos editoriais tendenciosos. Como que fica nós, aqueles que estão em Cristo, que vivemos em Cristo, por Ele, para Ele? Como agimos nesse tempo? É importante que eu faça uso da palavra de Cristo para abençoar. É importante que eu olhe para alguém e que consiga perceber nele algo que possa compartilhar com ele, que traga edificação da parte de Deus. Muitas vezes a gente acha que é só a pregação. Não, é o nosso viver. Nós somos aqui referenciais para o mundo. Somos aqueles que devemos revelar ao mundo a presença, a graça, o poder do Senhor Deus. Somos canais, somos os oráculos do Senhor Deus. Então temos a oportunidade de fazer aquilo que os anjos tanto desejaram fazer. E como temos feito? Qual o uso que eu tenho feito da minha liberdade de expressão? Quer seja num desenho, quer seja num gesto, quer seja numa fala, quer seja no meu caminhar, no meu me vestir. Tudo isso é liberdade de expressão. Como nós, Igreja de Cristo, aqui em Braz de Pina, temos feito o exercício dessa liberdade de expressão. O texto que lemos vai dizer que seja unicamente a que for boa para edificação e que transmita graça àqueles que ouvem, que seja motivo de bênção àqueles que ouvem. E fazendo assim, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ora, gritaria, cólera, ira, blasfêmia, tudo isso entristece o Santo Espírito de Deus. Tudo isso afasta as pessoas. Quando as pessoas estão na nossa companhia, o que elas percebem, o que elas sentem? Qual é o impacto que você causa nos locais que você transita? A sua palavra é uma palavra doce, uma palavra que é abençoadora, né? Por quê? Temos vivido tempos onde as pessoas estão extremamente ácidas. Provérbio vai dizer que aquela palavra que o pai diz ao filho, ela chega como se fosse um favo de mel. Mas eu olho na sociedade, no dia a dia, muita coisa é extremamente ácida. Eu me lembro de um ministro do Supremo Tribunal falando numa fala dizendo que era citando outro ministro, dizendo da sua palavra extremamente ácida, né? Nós somos de Cristo, vivemos por Ele, para Ele, por meio dEle, né? Estamos firmados nele. A carta aos Efésios vai falar do corpo de Cristo edificado, né? A igreja de Cristo edificada. Somos a igreja de Cristo, precisamos fazer diferença nesse tempo. Que a graça
e a paz de Jesus Cristo esteja no meu e no seu coração. E que possamos usar a palavra, a nossa expressão, os nossos gestos, o nosso modo de agir, que sejam bênção para a vida das pessoas que nos cercam, né? Que seja motivo de alegria e que saia da nossa boca unicamente aquilo que for bom para edificação, que transmita graça àqueles que ouvem. Deus abençoe você, querido, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre, e esse é de Braz de Pina e ouvinte. Beijo do coração do seu pastor. Graça e paz.